conseguir acessar. E aí, eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar nossas convidadas, a professora Ana Emanuela, da UFRN, que, como eu sempre gosto de registrar, né, Manu, nas nossas conversas, tem uma participação muito importante na minha trajetória pessoal, enquanto civilista, enquanto pesquisador, porque ela foi minha orientadora na graduação e foi minha professora aí de Direito Civil nas primeiras matérias, né, e no desenvolvimento da pesquisa também ela foi quem me colocou no rumo desse caminho tão apaixonante que é a pesquisa. E é uma honra para mim, como eu sempre também gosto de registrar, hoje poder participar, Manu, com você desses eventos, dessas articulações, da pesquisa, né, que a gente tem alguns movimentos também de escrever coisas juntos. Estamos aí concomitantemente nessa outra trajetória que é o doutorado, que é um outro momento, né, da nossa caminhada acadêmica. Eu estou agora na UFPR fazendo doutorado, você na Unifor, duas casas que orgulham o saber jurídico, em especial na área do direito civil, e é uma grande honra para mim estar junto com você hoje. A professora Ana Emanuela é professora do Departamento de Direito Privado da UFRN, é doutoranda, né, pela Unifor, orientada da professora Joiciane Bezerra de Menezes, pesquisa temas na área da responsabilidade civil, e é professora aí também das matérias tanto de responsabilidade civil como também de teoria geral do direito civil lá na UFRN, e tem com certeza muito a contribuir com essa live de hoje, falando aí sobre a responsabilidade civil na questão do erro médico, na questão, né, do direito médico, que é um tema bem inovador, e vamos em instantes ouvi-la, mas eu já agradeço, Manu, a participação e o aceite desse convite, né, muito especial, que foi feito com muito carinho. E vou apresentar também a professora Juliana Carvalho Pavão, que é doutoranda na UFPR junto comigo, minha colega também, né, Juliana? Vi aí várias articulações, várias disciplinas, várias fofocas no WhatsApp durante o curso, e é uma pessoa também muito gabaritada para falar aqui no tema aí da bioética, do biodireito. Ela é mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina e especialista também lá pela UEL, é advogada, integra os projetos de pesquisa Negócios Biojurídicos, as Tecnologias e o Direito Civil, e também a Clínica de Direitos Humanos, e também está nos brindando aí com sua presença hoje. Uma honra também tê-la conosco, Juliana. Eu, infelizmente, não estou conseguindo receber a professora Sayonara, porque ela está tendo um erro, parece que ela conectou em 2 dispositivos e aí não está conseguindo abrir a câmera aqui com a gente, mas eu vou tentar falar aqui com o nosso suporte para ver se a gente consegue colocá-la na reunião. Vamos, né? O esquema dos trabalhos de hoje, a gente pensou o seguinte: como a gente tem 2 convidadas, 2 temas específicos, e a gente não tem muito tempo, a gente vai fazer uma fala de cada uma das convidadas, e primeiramente eu vou seguir a ordem alfabética aqui, vou passar a palavra para a professora Ana Emanuela, que vai fazer suas colocações, e depois a professora Juliana, em seguida, vai fazer a palestra dela, a apresentação dela, e aí no final eu, a professora Sayonara e os outros presentes vamos fazer nossos comentários, colocar nossas questões. Quem tiver perguntas, que já quiser ir formulando, né, registrando as perguntas pelo chat, fica à vontade, que aí eu já posso ir fazendo aqui alguma seleção. E, eventualmente, se alguém quiser abrir a câmera, o pessoal aqui eu já vou avisando, Manu e Ju, são muito tímidos, não costumam abrir câmera. Eu acho que vocês já estão acostumados com essa realidade, porque eu acho que isso não é uma coisa que acontece só aqui. Mas, se algum aluno quiser, né, participar, formulando sua pergunta de forma oral, também vai ser excelente. Então, sem maiores enrolações, eu passo a palavra para a professora Ana Emanuela. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar, mesmo que virtualmente, aqui na Unicecal. Hermano relatou da importância dele, da minha importância na trajetória acadêmica dele, e eu devo dizer que a honra é minha, porque eu acho que a gente trabalha para isso, para ver um aluno superar e superar muito o mestre. E eu fico orgulhosíssima, só falta explodir quando vejo atingindo esses objetivos. Gente, boa noite a todos. Eu estou vendo que a sala
tem bastante dos seus alunos, né, Hermano, dos alunos da Unicecal. A professora Juliana já deixa aqui o meu registro e a satisfação de conhecê-la, mesmo que virtualmente. Espero que a gente se encontre presencialmente, né, por esse mundão do direito civil. Hermano me pediu para falar do erro médico e da responsabilidade civil. É um tema bem amplo e que com esse tema de pandemia, com essa loucura, esse caos instalado pela pandemia, ganhou ainda mais relevância. Por quê? A gente começou a entrar nesse redemoinho em março de 2020, a conhecer um novo vírus, um vírus que tinha sintomas gripais, que depois se descobriu que atacava sistemicamente o corpo, que ataca cada um de forma diferenciada, né? Eu tive, né? Não tive condições de ficar totalmente em casa, eu fico em casa, porque meu pai, desde 2018, faz tratamento para câncer, né? E nessas idas e vindas, eu peguei, ele pegou, graças a Deus se recuperou bem. E minha mãe, eu não tive nada, mas a priori eu era para ter, porque eu tenho hipertensão. Meu pai também, do ponto de vista respiratório, nada. Um mês depois, teve um AVC que ele se recuperou também bem, mas ninguém sabe. Então, uma novidade que se apresenta e que a gente tem que lidar com ela. E como é que os médicos lidam com ela? Ficou se discutindo, o presidente resolveu trazer à baila a terminologia off-label. Esse assunto já deveria estar superado, mas a gente não tem como. E aí vamos ver se não são gerais. Como lidar com isso? Primeira coisa, quando a gente fala de erro médico, a gente precisa definir o que é o erro médico. O Manual de Orientação Ética Disciplinar do Conselho Federal de Medicina diz que erro médico é uma falha do médico no exercício da profissão. É um mau resultado, um resultado adverso, decorrente de ação ou omissão do médico, seja por inobservância de conduta médica, e ele só considera erro médico quando o profissional está em plenas faculdades mentais. Então, exclui dessa definição do Conselho Federal de Medicina dificuldades que vêm da própria doença, como, por exemplo, você, para corrigir um problema grave, você pode ter consequências que deverão ser informadas ao paciente e que vão causar uma piora da qualidade de vida. Para consertar um mal maior, vamos dizer assim, você pode ter consequências e consequências que já deverão ser informadas ao médico. E isso não é o médico. Pois bem, quando a gente fala de erro médico, a gente não está falando dessa consequência. Ora, se eu preciso amputar a perna porque está se desenvolvendo uma infecção que vai virar uma septicemia, é evidente que eu vou ter uma série de danos ao paciente. Mas é uma necessidade do tratamento. Erro médico é outra coisa, tá certo? É a falha do médico no exercício da profissão. Seja por uma técnica errada, uma ação ou omissão do médico. Isso eu acho que eu estava vendo, esse ano, infelizmente, a gente tem para 340, quase 350 já mil vítimas da Covid-19, não é isso? E nos Estados Unidos, eu estava vendo uma pesquisa recente, o ano de 2019, final de 2019, porque tipo de pesquisas
Em outras áreas da área médica, está tudo meio estanque por causa da Covid-19, né? A gente teve 250 mil vítimas de erros médicos nos Estados Unidos. Isso eu estou falando de erro médico pelas associações médicas de lá, definidos pela associação. Porque aí, quem está estudando responsabilidade civil, está no curso de direito, já vai logo pensar, mas não é essa quantidade toda, porque lá todo mundo vai para a justiça por tudo. Não, isso é a definição da sociedade médica, não é questão judicializada, né? Então, o que a gente precisa compreender? É que essa falha do médico é um ilícito. Ele exerce uma função, uma profissão, e ali ocorre um ilícito. Naqueles clássicos, prudência, negligência, imperícia, tá certo? E o que acontece? Quando acontece o erro médico, existe responsabilidade civil. O problema não é só a responsabilidade civil do profissional médico. Aliás, me arrisco a dizer que a responsabilidade civil do profissional médico chega a ser quase em última hipótese que se procura. Por quê? Porque a gente pode buscar essa do profissional médico, da instituição, e a gente tem que ver o perfil do contrato deste médico com a instituição, tá certo? E responsabilidade da instituição, mas quando a gente está lidando com ente público, que segue lógicas diferentes. Quando a gente fala do profissional médico, aí a gente tem uma questão. Primeiro, se vocês perguntarem para mim assim, eu nem repisei dado o tema responsabilidade subjetiva, objetiva, por causa do tempo. Né? Mas se vocês perguntarem para mim, do profissional médico, qual é a teoria predominante para o profissional médico para definir a responsabilidade civil por erro médico? A responsabilidade subjetiva. Se a gente for pelo profissional médico que tenha sido contratado, CDC, artigo 14, profissional liberal, é subjetivo. Só que tem um aspecto. Como o médico é quem tem, vamos dizer assim, cabedal teórico sobre aquele assunto. A gente não entende nada. Quem não é da área, parece que às vezes... E olhe que o pessoal reclama da área de direito, mas a área médica, sinceramente. Né? A minha mãe é médica, fez uma consulta no dentista, aí hoje de manhã faz, o edema diminuiu, pelo amor de Deus. É só um inchaço, gente. Vamos falar assim, claro. Então, isso aqui é o básico. Imagine terminologias mais difíceis, né? De fístula, não sei o quê. Então, é ele que tem o cabedal técnico e científico. O que é que acontece? O CDC colocou responsabilidade subjetiva com inversão do ônus da prova. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando se entra contra o médico, a gente tem culpa presumida. Culpa presumida é responsabilidade objetiva? Não, é uma técnica processual em que se garante a inversão do ônus da prova, que normalmente é de quem? É de quem alega. E o médico que tem o cabedal técnico e científico tem todo o repertório para fazer sua defesa e demonstrar que não houve erro médico. Seja porque que aquela é uma sequela decorrente daquela lesão, seja porque cada organismo reage de forma diferente, seja porque também
existe imprevisibilidades decorrentes de cada um. Como eu disse, se eu fosse ter, eu tive Covid, era descrito como grupo de risco, eu não tive. O sinusite que eu tive, Hermano, quando era meu aluno, com certeza me viu mais doente de sinusite do que quando eu tive Covid. Então, ninguém sabe como cada um reage. O que é que ele tem que demonstrar? Que agiu com diligência e presteza no seu dever profissional. E que a conduta técnica aplicada foi adequada, né? Há muito tempo atrás, eu tive um caso, eu não advogo já faz um tempo, diante do fato que eu sou professora com dedicação exclusiva, mas eu tive um caso de uma paciente que teve um câncer de bexiga, e o médico que fez a cirurgia escolheu um procedimento para reconstruir a bexiga a céu aberto, muito mais invasivo. E hoje se faz a cirurgia de forma menos invasiva e menos dolorosa. Dá para eu condenar por erro médico porque ela sofreu nessa cirurgia? Não. Ele fez uma escolha. Era uma escolha mais difícil, mas era a técnica ao qual ele estava habituado, mais difícil para o paciente. Mas era uma técnica reconhecida e ao qual ele estava habituado. É isso que a gente tem que prestar atenção. O médico, então, ele só vai ser responsabilizado se provar essas hipóteses de ação ou omissão dolosa ou culposa que cause dano. E aí, dentro da medicina, é difícil, porque você faz, como eu disse, às vezes uma prática que você tem que fazer para evitar um mal maior, deixa uma sequela. Aí vocês fazem assim, tá, é aquela velha clássica, obrigação de meio e a obrigação de resultado. Exato. O que o médico tem é ter diligência no seu trato técnico e cumprir a obrigação de meio daquilo que ele assumiu a fazer, que é o procedimento da forma mais benéfica ao paciente. Em todas as situações hoje, a gente já tem alguns julgados do STJ que, em determinados casos de cirurgia estética, principalmente mais simples, principalmente aquelas em que o Brasil é reconhecido pela sua técnica e tudo mais, considera a obrigação de resultado. Certo? Mas não é toda a situação. Mesmo uma cirurgia simples de nariz, plástica, mesmo assim, a gente pode, diante do fato que o corpo humano é cheio de mistérios, a gente não pode bater sempre com isso. Eu ofereci um resultado, o resultado não veio. O que quando o SCJ diz oferecer um resultado, especialmente porque a gente sabe que hoje a técnica é muito desenvolvida, se sabe quanto tirar de cartilagem, principalmente aqui no Brasil. Mas, evidentemente, por exemplo, uma alergia a um medicamento que a paciente não sabia, uma alergia ao anestésico, tudo isso interfere e tudo isso tem que ser observado, né? Gente, outra coisa, eu estou falando aqui do profissional e porque acaba que a circunstância não chega muito no profissional, porque fica mais difícil eu demonstrar isso. Agora, um hospital, uma sociedade empresária hospitalar,
será que ele pode também ser condenado por mais diversos danos? Quando a gente fala responsabilidade civil por erro médico, quer dizer que um erro médico pode causar danos materiais, pode causar danos morais, danos estéticos, dano ao projeto de vida. E por aí vai. Tá certo? Um caso SCJ que demorou 21 anos a ser julgado, que uma mulher que, quando fez a primeira cesariana do primeiro filho dela, deixaram a gase hospitalar. 21 anos depois, ela com muitas dores descobriu a gase. É evidente que é um erro médico, uma negligência imperdoável. Tá bom, como é que a sociedade empresária responde? Artigo 14 do CDC, o fornecedor, independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados pelos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e risco. Até me lembrou de trazer outro ponto aqui. Um ponto muito sensível quando a gente fala nesse assunto é o consentimento informado. Tanto quando a gente fala que eu já me referia, do profissional médico, mas também a da sociedade empresária e até do ente público que realize procedimentos médicos. A gente sabe que o Código Civil de 2003 mudou o paradigma da relação médica, hoje precisa do consentimento informado para tudo. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Você fala com um profissional médico, você parece que está falando javanês. Quando você pergunta, cadê o termo de consentimento informado? Não sei se é uma experiência particular apenas minha, que eu tenho visto. E isso é perigoso, porque é a segurança do próprio profissional, tá certo? Veja bem, como eu estava falando no começo da palestra, existem riscos inerentes a todos os procedimentos e precisam ser passados ao paciente para que ele, enquanto pessoa, claro, se ele tiver com capacidade, discernimento e tudo mais, ele possa escolher e fazer a balança se aquele risco vale a pena ou não. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a condenação de um profissional e da empresa de saúde também por danos morais, porque um paciente submetido a uma cirurgia de câncer de próstata teve como sequela, tá certo? A impotência sexual. A perícia foi bem clara. A cirurgia transcorreu dentro do que se espera da melhor técnica cirúrgica. Mas, mesmo na melhor técnica cirúrgica, pode deixar essa sequela. Só que não tinha sido informado ao paciente. O dano moral se decorreu pela falha no dever de informação. A gente precisa também, tanto o profissional como as sociedades empresárias que lidam com atendimento médico, lidar com isso. Até uma forma de dar celeridade ao termo de consentimento informado. Dia desse eu estava discutindo com um amigo meu e em questão de alguém estava com pedra no rim e ele não pegava para fazer a extração da pedra do rim assim, no pronto-socorro, quando era possível fazer ali de imediato, o termo consentimento informado. Porque a urgência, teoricamente, não precisa hoje. Você está com o paciente plenamente capaz
Você não tem 2 minutos para explicar a consequência daquele e um eventual risco e pegar o consentimento dele, tá certo? É isso que a gente precisa prestar atenção. Ah, e vai pagar a responsabilidade civil por tudo? Não. Se o fornecedor mostrar que prestou serviço que não teve defeito, não, exclui-se o nexo causal. Se o consumidor, ou até terceiro, descumpre alguma recomendação médica, vamos supor, é uma cirurgia ortopédica, está lá prescrito no prontuário, fisioterapia, de tal e tal forma, a partir de 45 dias depois da cirurgia. Se for feita antes, pode causar danos à cirurgia. E o profissional fisioterapeuta insiste em começar a fisioterapia antes. Eu estou dando exemplo hipotético. Um terceiro. Acabou a culpa do médico e acabou a responsabilidade objetiva da sociedade empresária. Tá certo? Nem sei como está meu tempo, Armando. Depois me avise. Acho que você já pode ir caminhando para suas considerações finais, que aí depois a gente debate os A temas. gente Eu estou ainda vai fazendo várias anotações debater. aqui. Eu fiz o panorama. A diferença do ente público é porque, pelo 37, parágrafo 6º da Constituição, a gente lembrar que, com uma sociedade empresária e também por ente público, responder precisa o profissional ter vínculo com aquele hospital, tá certo? E lembrar que o erro médico pode ser evitado, apesar desses números que são realmente relevantes. Eu confesso que quando eu comecei a pegar estatísticas, os daqui também, tanto que em 2011 tem uma capa da época sobre esse assunto, não são irrelevantes, a minha observação final e a conclusão, já para a gente ir se encaminhando aqui para o final, é que existe ainda uma dificuldade de comunicação do paciente colocar até que ponto ele está querendo correr o risco, porque a gente sabe que hoje ninguém está submetido a tratamento médico, senão pela sua vontade. Artigo 15 do Código Civil. E do profissional médico saber que existem limites para a imposição, tá certo? Do princípio de Hipócrates. E que isso, no diálogo melhor, poderia sanar várias situações como essas que eu relatei aqui, muito por cima. Tá bom, irmão? Agradecer a atenção de todos e espero que a gente tenha conseguido contribuir aqui. Então, isso. Com certeza, professora Ana Emanuela, agradecemos muito suas palavras. Eu estou cheio de anotações aqui para comentar e a gente deixa para o final da sessão. Antes de passar a palavra para a professora Juliana, eu vou chamar a professora Sayonara para cumprimentar todo mundo que está presente. Agora ela finalmente conseguiu nos brindar com sua presença aqui na nossa live. Boa noite, pessoal. Mil desculpas pelo atraso. Desculpa principalmente a professora Ana Manuela, que eu não consegui pegar o início da sua fala. Eu estava aqui suando em bicas, pessoal, porque eu fiquei acho que meia hora tentando entrar, estava dando incompatibilidade com a minha máquina e não dava certo, e eu tentava, até o Matheus se ofereceu ali para me ajudar. Aí desinstalei Zoom, instalei de novo, desliguei o computador, aí deu certo, cá estou. Então, sintam-se todos abraçados, um prazer tê-los aqui conosco em Ponta Grossa. Eu vi que tem pessoal também de outros estados, bem-vindos a Ponta Grossa, né? Ó, o Guilherme falando que odeia o Zoom. Então, hoje ele me pregou uma peça, mas felizmente deu certo. E eu também tenho algumas anotações aqui, algumas ideias que eu quero trocar com a professora Ana. Então, muito obrigada também, faço as palavras do professor Emmanuel, muito obrigada por terem aceitado o convite do professor e dedicado o tempo e o conhecimento de vocês aqui compartilhando conosco. Obrigada, professor Emmanuel. Valeu, professora.
Aproveito para registrar que nossa audiência está batendo quase a novela, o final da novela, porque estamos com 98 pessoas assistindo aqui nosso evento. Muito obrigado a todos que estão presentes, realmente, né? É o índice de rejeição de alguns participantes do Big Brother aí, ó, 98%. É verdade. Se entrar mais um, a gente bate Carol com K. Não tem como não ter a piadinha do Big Brother, né? É verdade. Olha aí, batemos 99. Eu vou tirar até um print screen desse número. Bom, gente, vou agora passar a palavra para a professora Juliana, que está aí também, né, vai fazer suas considerações. A professora Ana Manuela fez uma exposição mais focada na responsabilidade civil por erro médico, né, é um tema muito atual do direito médico hoje, e a professora Juliana vai trazer uma outra visão sobre um outro assunto que está mais relacionado ao tópico da bioética. Professora Juliana, por favor, nos informe sobre qual é esse tema e faça a sua palestra. Boa noite, muito obrigada, irmão. Primeiramente, queria agradecer a você o convite para vir aqui hoje falar, cumprimentar a professora Sayonara e também a professora Ana Emanuela. Eu também fiz várias anotações, achei extremamente interessante, até fiquei pensando, será que eu já posso comentar agora, mas vou deixar para o final. O tema aqui proposto para mim foi falar sobre a reprodução humana assistida e a seleção de embriões, que foi um tema que eu abordei muito na minha dissertação de mestrado, que eu gostaria de aproveitar um momentinho só para cumprimentar a minha orientadora do mestrado na UEL, a professora Rita, que fez a gentileza de participar e estar aqui hoje. E eu pensei, para ser de uma forma assim bem breve para vocês, explicar o que é a reprodução assistida, a seleção de embriões, e depois como o Brasil, tanto no nosso ordenamento jurídico como regulamentações, trata destas técnicas. Então vamos lá. A reprodução humana assistida, ela consiste na utilização de técnicas médicas que permitem a união de gametas masculino e feminino para gerar um novo ser humano. Tem dois métodos de reprodução humana assistida, a fertilização in vitro e a inseminação artificial. Na fertilização in vitro, essa união de gametas ocorre em laboratório, em uma proveta, e no laboratório se formam os embriões. Em um segundo momento, esses embriões são implantados no útero da mulher. Enquanto na inseminação artificial, há a fecundação direto no útero, com a implantação do sêmen no útero da mulher, e assim o embrião se forma em ambiente interno. Como a gente vai falar, minha proposta é falar sobre seleção embrionária, nós vamos focar na fertilização in vitro, porque só é possível fazer uma seleção de embriões com os embriões ainda em laboratório. E a fertilização in vitro, ela tem o primeiro caso de sucesso, que nasce uma criança por meio do procedimento em 1978, na Inglaterra, com o caso do nascimento da Louise Brown. Depois disso, a técnica da reprodução assistida, ela se espalhou por diversos países, nós temos vários casos no Brasil, Estados Unidos, Austrália, França, e ela vai se desenvolvendo e avançando para hoje nós falarmos de gestação por substituição ou a barriga de aluguel, como às vezes alguns lugares tratam, doação de material genético, reprodução assistida pós-mortem, são avanços da reprodução humana assistida. E a reprodução assistida, ela pode ocorrer, como eu falei com vocês, é a união de gametas, masculino e feminino. Estes gametas que vão ser utilizados podem ser gametas do próprio casal, dos próprios companheiros, dos próprios indivíduos, que vão depois criar essa criança, registrar. Isso é chamado de reprodução assistida homóloga, como de um doador. Por exemplo, se às vezes é uma pessoa solteira que resolve utilizar a técnica de reprodução assistida, ou uma pessoa com problema de infertilidade, ou um casal homoafetivo, eles recorrem a um doador de material genético. Existem hoje bancos de doação que recebem esse material genético. E é muito interessante pontuar como é feita essa doação. A pessoa pode ir até o local, doa material genético masculino, feminino, e a doação é feita de forma anônima e no Brasil de forma gratuita. Não é possível você cobrar por essa disposição, mas isso no nosso contexto nacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode vender este material para o banco.
E as características dos doadores é muito mais extensa do que nós temos no Brasil. Tem um caso, você já deve ter ouvido falar da atriz Carina Bach, que ela teve o primeiro filho por meio da reprodução humana assistida, e em e ela deu, né, várias entrevistas contando como foi o procedimento, e ela comenta que ela acabou escolhendo um doador nos Estados Unidos, porque quando ela foi nas clínicas brasileiras, ela queria mais detalhes a respeito da vida sobre aquele doador. E aqui as características são mais restritas a algumas características físicas a respeito do doador, também são feitos testes para analisar se não tem nenhuma doença nem nada. Enquanto lá nos Estados Unidos, até ela relata que falam sobre hobbies, religião, tem uma lista muito extensa sobre as características desses doadores. E tem um outro caso que é narrado num livro do Michael Sandel, que ele conta de um casal que buscava uma doadora de óvulos, e como nos Estados Unidos é possível a venda do material, eles anunciaram em diversos jornais de universidades norte-americanas um anúncio em busca de uma doadora de óvulos, e tinha diversas características, queria com tal estatura, com tais caracteres físicos, com condições de saúde boas, bem de saúde, e também tinha até uma pontuação mínima que eles exigiam que ela tinha cumprido numa prova, para que fosse escolhida, e o valor que eles pagariam por aqueles ovos. Esse é o contexto norte-americano, é muito diferente do nosso. O nosso tem que, você recorre a essas clínicas e escolhe um doador anônimo sem nenhum pagamento para este doador. E além disso, depois que você tem estes embriões, você tem que implantá-los no útero de uma mulher. Esta mulher que vai receber o embrião pode ser a mulher que depois será a mãe dessa criança, que irá registrá-la, como pode ser uma barriga solidária, uma mulher que cede, dispõe temporariamente do seu útero para gestar o filho de outra pessoa, de outro casal. E aqui eu falo barriga solidária, porque, novamente, assim como na doação, ela tem que ser extremamente altruística, no Brasil, a cessão temporária de útero também deve ser. Não é possível a cobrança para ceder temporariamente o útero, como acontece nos Estados Unidos. Por isso que nos Estados Unidos, ou na Índia, ou na Tailândia, usam o termo barriga de aluguel, porque a mulher cobra, entre aspas, um aluguel por essa cessão. Aqui no Brasil, o que é admitido é essa mulher que está cedendo o seu útero, a pessoa que depois ficará com a criança, né, que criará a criança, ela irá arcar com despesas médicas, os próprios procedimentos de reprodução humana assistida, consultas, medicamentos e tudo mais. Isso tudo bem, mas não uma taxa a essa mulher, como ocorre em outros países. Esse é o contexto em forma geral, da reprodução humana, como ela pode ser realizada hoje, com material genético das pessoas, dos envolvidos, com material genético doado, com a participação de uma barriga solidária. E é possível, além de tudo isso, que aqueles embriões que são formados em laboratórios, eles sejam selecionados, que os médicos envolvidos no procedimento escolham qual embrião eles desejam implantar. Essa seleção é feita através de uma técnica que se chama diagnóstico genético pré-implantacional, que permite conhecer a genética daquele embrião com o intuito, principalmente, de saber se aquele embrião tem ou não determinada doença. Mas eu tenho que advertir todos vocês que é óbvio que a seleção embrionária envolve dilemas éticos, porque não é só doenças que são possíveis de serem selecionadas. Discussões a respeito de eugenia da população humana acaba permeando a seleção embrionária, com discussões se seria possível escolher características físicas, não só eu não quero que meu filho tenha determinada doença, mas eu quero ter um filho, não quero ter uma filha, eu quero um filho com determinada cor de cabelo. Essas são questões que envolvem a seleção embrionária. Mas aqui eu quero focar com vocês em um caso que foi o meu objeto de estudo da dissertação, que foi a geração de um bebê medicamento, que é com a reprodução humana assistida e com o diagnóstico genético pré-implantacional. Eu não gosto do termo bebê medicamento, eu sugeri na dissertação o termo bebê doador, que hoje é o título da obra que eu lancei da dissertação, mas eu vou falar para vocês em termos de bebê medicamento porque é o termo que a literatura médica mais utiliza. O que é um bebê medicamento? É a criança gerada por meio de reprodução humana assistida com diagnóstico genético pré-implantacional para doar células-tronco para um irmão mais velho. Nós temos então a seguinte situação, uma família
ou uma pessoa que tem um filho que tem uma determinada doença, pode ser genética, como pode não ser genética, e ela precisa, para o seu tratamento, o transplante de células-tronco. Não é fácil encontrar uma pessoa compatível para doar células-tronco. E hoje, com o diagnóstico genético pré-implantacional e a fertilização in vitro, é possível eu selecionar um embrião com compatibilidade do sistema HLA, que é a compatibilidade de células-tronco, para garantir que aquele embrião vai ter as suas células-tronco compatíveis para doar para este outro irmão e assim fazer o tratamento. E se for um caso de que o irmão tem uma doença genética, então vamos também selecionar um embrião sem a doença genética. O primeiro caso que tem registro no mundo foi nos Estados Unidos, na década de 90. Um casal tinha uma filha, começou a desenvolver um quadro grave de anemia, foi se agravando, foi descoberto que ela tinha uma doença hereditária e não foi encontrado um doador de medula, que era a única forma do tratamento. O diagnóstico genético pré-implantacional já existia, mas ele nunca tinha sido utilizado para encontrar um doador compatível. Então, mas o médico, depois de conversas com os familiares, com os pais, ele decidiu utilizar sim o procedimento e gerou o primeiro bebê medicamento do mundo, que foi um menino que doou as suas células-tronco do cordão umbilical para a irmã e, assim, salvou a vida da irmã, foi possível o tratamento. Muita gente me pergunta, depois que doou as células-tronco do cordão umbilical, o que acontece? Ele é um filho da família, então ele continua lá da família, no seio familiar e vai ser criado juntamente com os demais filhos, porque a retirada é só das células-tronco do cordão umbilical. Depois disso, outros países começaram a registrar casos de bebê medicamentos. Nós temos na Inglaterra, Portugal, que já tem regulamentações, França, Espanha e o Brasil. O Brasil, em 2012, teve o primeiro caso de um bebê medicamento, tanto do Brasil como da América Latina, que aconteceu na cidade de São Paulo. Um casal tinha uma filha que também foi apresentando um quadro grave, foi piorando, precisando de diversas transfusões de sangue, porque a sua medula óssea não estava conseguindo produzir glóbulos vermelhos. Ela precisava do transplante, nenhum dos pais eram compatíveis para doar as células-tronco, então o médico decidiu utilizar o diagnóstico genético pré-implantacional porque o casal tivesse um segundo filho. Nasceu uma menina em 2012, sem a doença e compatível, contudo, devido ao peso da irmã mais velha, a quantidade de células-tronco do cordão umbilical não foi suficiente para a doação. Então, o que teve que acontecer? A criança nasceu em 2012, os médicos tiveram que esperar até 2013, a criança está um pouquinho maior para poder retirar células-tronco da medula óssea, que é um procedimento um pouquinho mais invasivo, né, do que só a coleta do cordão umbilical. E em 2013 eles fizeram um procedimento e até então as informações que eu tive foi que teve sucesso e a irmã mais velha foi curada. Depois tem alguns outros registros de outros estados, tem alguns casos judiciais no Brasil, cobrando planos de saúde para custear a geração deste bebê medicamento. As decisões que eu tive contato, elas foram favoráveis aos casais, determinando que o plano de saúde custeasse os procedimentos. Eles não vi citando o termo bebê medicamento, mas citando um irmão salvador, um irmão para salvar outra, essa geração desta criança com esse fim. E como as técnicas de reprodução assistida estão sendo tratadas no Brasil? As técnicas de reprodução, elas são reconhecidas, são permitidas no nosso território nacional. A maior fundamentação delas é o direito ao planejamento familiar, que está previsto na nossa Constituição, artigo 226, parágrafo 7º, que prevê que o planejamento familiar é a livre decisão do casal. O indivíduo, ele tem a liberdade para decidir se ele quer se casar, se ele não quer, com quem, se ele vai querer ter filhos, se ele vai utilizar as técnicas de reprodução assistida ou não. Não cabe ao Estado intervir. O Estado, ele deve proporcionar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. E no campo das normas infraconstitucionais, continuando na parte do direito, nós temos o Código Civil trazendo as técnicas de reprodução assistida no campo do direito de família, especificamente no reconhecimento da filiação das crianças geradas, que o artigo 1597, ele prevê em alguns dos seus incisos que são presumidos concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido,
havidos a qualquer tempo de embriões excedentários, decorrentes da concepção artificial homóloga, e os havidos por inseminação artificial heteróloga com prévia autorização do marido. Há uma crítica com relação a esses incisos, porque vocês podem ver, fala muito em autorização do marido, falecimento do marido, mas nós sabemos que é possível a utilização de material genético feminino doado. Então, a crítica se forma há um esquecimento dessa autorização por parte da mulher. Cadê a figura da mulher aqui nesses incisos, dela autorizando ou após seu falecimento, tudo? Mas claro que também tem que ser compreendido que deve haver sim o consentimento. E quando eu falo em embriões excedentários e geração de filhos, mesmo com o falecimento da pessoa, é porque com as técnicas de fertilização in vitro, os embriões que são formados, alguns não são implantados. São os chamados embriões excedentários, ou às vezes são gerados embriões e a pessoa decide, não, eu vou congelá-los para utilizar no futuro. Por isso que é possível, caso a pessoa tenha autorizado, que esses embriões sejam implantados em um indivíduo ou na sua companheira, mesmo que ela tenha falecido e aquele embrião seja formado com o material genético dela. É o que é chamado de reprodução assistida pós-mortem. Além disso, nós temos o Conselho Federal de Medicina trazendo algumas resoluções. Ele não edita lei, não tem força jurídica, eu quero dizer assim, não é uma norma jurídica o que o Conselho Federal de Medicina edita. Ele edita resoluções, pareceres sobre os procedimentos médicos que são extremamente relevantes, tendo em vista que os avanços médicos nem sempre conseguem acompanhar, o legislativo consegue acompanhar todos esses avanços médicos, e eles dão uma segurança para os profissionais de saúde, para os médicos, como eles devem atuar. E são normas estritamente muito técnicas. A resolução mais atual a tratar de reprodução humana assistida é de 2017, a número 2168, que permite as técnicas de reprodução humana assistida, desde que sejam com fins de procriação, não pode manipular os gametas com outro intuito. Determina que a idade máxima da gestante seja 50 anos, é uma norma técnica deles. E aqui tem um ponto que eu acho que dialoga um pouco com o que a professora Ana Manuela fala, que por diversas vezes o consentimento dos envolvidos na técnica de reprodução assistida aparece na resolução, seja em reprodução assistida pós-mortem, seja em fertilização, seja em doação de material genético, seja em gestação por substituição. Todos os envolvidos devem consentir, mas para eles consentirem, eles devem estar plenamente informados. A professora Manuela falou da questão do erro médico e da importância no cenário da responsabilidade. Aqui nós temos o consentimento agora no viés da aplicação das técnicas de reprodução assistida. Eu acho que mostra como é cada vez mais importante esse entendimento e essa autonomia por parte do paciente. Também prevê que a seleção embrionária ela não pode visar escolher o sexo da criança e nem caracteres físicos, com uma exceção. Se por acaso houver dentro daquela família uma doença genética relacionada, por exemplo, ao cromossomo sexual, nesse caso, como visa que a criança não nasce com determinada doença, aí pode selecionar, só com o intuito de prevenir, evitar uma doença que é possível. Teve uma mudança em 2020, que eu acho que foi uma mudança bem interessante, que ela veio frisar que os pacientes que podem submeter a reprodução humana assistida, eles podem ser heterossexuais, homoafetivos e transgêneros, e retira da resolução a possibilidade de objeção de consciência, o médico se recusar a realizar a reprodução humana assistida para determinado indivíduo, alegando ser de algum desses grupos. E, como eu falei de bebê medicamento para vocês, a resolução, ela trata da hipótese do bebê medicamento. Não uso o termo bebê medicamento, mas no seu título 6º, ela fala sobre o diagnóstico genético pré-implantacional. E prevê que é possível utilizar as técnicas de reprodução humana assistida para selecionar um embrião compatível para doar células-tronco para um irmão. E ela prevê que esse transplante deve ocorrer de acordo com a legislação vigente, e aqui a gente pode remeter, como nós somos no âmbito jurídico, para a lei dos transplantes, que a única hipótese de um incapaz fazer uma doação é das células-tronco. E como eu acho que o meu tempo já deve estar quase estourando, eu queria só encerrar, prometo que já estou encerrando, irmão, sobre os embriões excedentários. Como a fertilização in vitro
permite que sejam gerados um determinado número de embriões e nem todos sejam implantados, qual o destino desses embriões? O que fazer com esses embriões? Surgem diversas polêmicas. Tem a possibilidade de congelá-los. Segundo o 13º relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, divulgado agora em 2021, mas referente a dados de 2019, em 2019 foram 100.380 embriões congelados no Brasil. A maioria desses casos são da região sudeste, 70% dos casos são da região sudeste. Outra destinação possível é o descarte dos embriões. Também tem a possibilidade de doá-los para pesquisa. Segundo esse relatório, em 2019, 22 embriões foram doados para pesquisas, o que também envolve algumas polêmicas. E, por fim, a adoção dos embriões. Por que eu trouxe a questão dos embriões? E agora já finalizando a minha fala, porque alguns países já têm registrado casos de disputas judiciais com relação aos embriões excedentários. O caso mais famoso, Sofia Vergara. Os dois namorados, ela e o namorado, geraram embriões e congelaram em laboratório. O que fazer quando uma pessoa desejar, no caso dele, ele brigou pela custódia daqueles embriões e ela queria o descarte? Não é o único caso que nós temos registro em contexto internacional sobre essa discussão do que fazer com os embriões sedentários. E conforme as técnicas vão avançando, esses embriões estão sendo gerados e me parece cada vez mais vão chegar diversos conflitos, não só esse, mas vários, envolvendo reprodução humana assistida. E um dos pontos que sempre bate na tecla é a importância de ter sido dado um consentimento, a pessoa ter informado. Em caso de divórcio, o que vai fazer com esses embriões? Em caso de falecimento, qual vai ser o destino desses embriões, para tentar evitar essas disputas. Eu fico aqui na minha fala, agradeço novamente a atenção de vocês, peço desculpas se passei um pouquinho do tempo, e muito obrigada. Excelentes colocações, professora Juliana. Já estão aqui querendo saber do seu livro, você já está sendo requisitada para depois da palestra. Gente, super pertinente essa colocação, né? Eu fiz várias anotações aqui também, e acho que nesse aspecto da reprodução humana assistida, essa questão da eugenia, né, é com certeza a discussão bioética mais importante do meu ponto de vista, né? Porque, claro que tem várias questões envolvidas, essa questão dos embriões residuais, né? Enfim, tudo isso é muito importante de ser estudado e refletido do ponto de vista da bioética. Mas a questão de você escolher características das pessoas que vão ser geradas pelas técnicas é algo muito sensível. Juliana, eu pesquiso a adoção intuito personae, né? Até mesmo em contraponto aos problemas que a adoção já encontra hoje, né? A gente sabe que no sistema de cadastros as meninas brancas são muito mais procuradas na fila da adoção. E aí eu fico pensando, né? Na adoção a gente tem pessoas que já existem, e aí você tem busca por determinadas características, você tem a dificuldade de incluir grupos de irmãos, né, para serem acolhidos, mas a gente está falando de uma pessoa que já existe, né? Um problema que não tem muito o que fazer. Só que se a gente muda essa lógica para o contexto da reprodução humana assistida, para a gente selecionar características de pessoas que não existem ainda, é um conflito bioético que, para mim, é bem sensível. Eu tenho várias anotações e também tem perguntas, mas antes de fazer minhas colocações e de ler aqui as perguntas dos participantes, eu gostaria de ouvir a professora Sayonara, que também aí é uma referência para a reflexão da bioética, do biodireito aqui na nossa universidade, né? E gostaria de ouvi-la também, professora Sayonara. Então, prazer falar desses assuntos, né? Eu sempre brinco com os alunos que eu posso ficar o resto do dia falando sobre isso, tanto que eu sou apaixonada, tanto por um quanto por outro. Agora, até quando você falou, irmão, e a professora Juliana também, eu fiz a minha defesa em Portugal, né, do meu mestrado. E aí, quando eu levantei essa questão da eugenia, que era uma preocupação muito grande, que nós não podíamos nos esquecer do que o mundo já tinha vivenciado, até com Hitler, né, trazendo uma referência que era europeia. E sabe o que o meu arguente me falou? Que eu queria bater nele, mas eu não podia, obviamente. Ele olhou para mim bem sério e falou assim: Sotora, e qual é o problema se toda a gente quiser filhos loiros de olhos azuis? Aí eu olhei para ele, a minha vontade, viu? Eu sou brasileira, eu venho de um país que tem Dia da Consciência Negra, que a gente vai festejar a diversidade. E aí eu vi que do meu arguente, né? E eu não tinha nem como brigar com ele, porque ele que ia me avaliar. Então a gente vê que talvez
né? Claro, isso já faz um tempo. Talvez ele até tenha mudado de ideia, eu acho difícil. Mas que nós, talvez, nesse aspecto, pelo menos, diante de tanta diversidade que a gente tem no Brasil, a gente consiga olhar por esse viés, né? Que esse não é o caminho. Tanto é que a Inglaterra, acho que a professora Juliana deve saber isso melhor que eu, depois que foi permitido esse diagnóstico pré-implantatório, o número de crianças com Down caiu vertiginosamente no nascimento. Por quê? Porque os pais, descobrindo que o bebê vai ter Down, preferem abortar do que tê-lo. Então, eles estão fazendo uma seleção do que é mais viável, né? Do que vai ser mais bem aceito na sociedade. E essa é uma preocupação que eu tenho, mas parece que talvez alguns países não estejam, né, nessa mesma vibe de discussão aqui nossa. E é uma preocupação que eu acho que tinha que estar presente em qualquer comitê de ética, qualquer conselho de medicina, de pesquisadores, etc., né? Então, sobre esse ponto era o que eu queria comentar. Professor, não sei se a gente faz primeiro as questões da professora Juliana, primeiro das questões da professora Ana. Eu acho que a gente poderia voltar para a sequência e dialogar primeiro com a professora Ana Manuela e depois com a professora Ju. Eu tenho perguntas que, na verdade, são para ambas, né? Porque esses tópicos se dialogam bastante. Mas eu acho que a gente pode direcionar primeiro para a professora Ana Manuela. Então, se o professor permite, tem uma pergunta aqui no chat, professora, do Felipe. O Felipe, até por sinal, ele está no nosso grupo de estudos de biodireito, e ele está preocupado com a questão do Covid, que também uma pergunta minha vai passar pelo Covid, que é como fica o profissional da saúde, né, o médico, que acaba fazendo várias lives, usando a sua influência social, seu conhecimento, né? Para trazer desinformação sobre determinado tratamento ou informação sobre determinado tratamento, abusando, né, de todo esse conhecimento, essa influência que ele tem. Será que o CRM está se posicionando? Se a professora sabe disso? Como é que está essa situação? Primeiro, boa noite, professora Sayonara, né? Prazer falar com você. Felipe, a pessoa está quieta, Felipe. Aí ele resolve cutucar. Veja bem, eu não sei se a senhora estava na hora quando a irmã esclareceu que eu sou do Natal. Natal aqui criou-se o mito da ivermectina. Eu acho que nenhuma cidade, pelo menos parece que nenhuma cidade do país teve tanto o prefeito distribuir nos postos que atendem o Covid. E o prefeito é médico. Veja bem, quanto à live, eu acho que caberia, sim, infrações éticas. Por quê? A gente está em março de 21. Hoje, já existe estudos e recomendação para não usar ivermectina, cloroquina, azitromicina, e por aí vai. O famoso kit Covid que se criou, né? Mas a gente tem visto, existe aqui em Natal um vereador que vem fazendo lives diariamente, vereador que é médico também, e prestando esse tipo de desinformação. Existem dispositivos, sim. O Código de Ética Médica é muito rigoroso do ponto de vista na forma em que você pode tanto propagandear os seus serviços, como passar informações médicas. Para você ter uma ideia, profissional de saúde, propaganda de medicamento desses sem receita, é profissional de saúde, que tem que apresentar ao final a sua inscrição no devido conselho. Por isso que aquelas propagandas de pasta dental, aparece o CRO dos dentistas, aliás, povo muito bonito, dentista, que faz propaganda. Mas veja, se tem uma preocupação tão grande com isso, como não ter uma preocupação com profissionais que insistem num tratamento que hoje já está comprovado. A fabricante do produto não indica. Só para esclarecer, para quem não sabe, essa cloroquina
é o mesmo princípio ativo do quinino que se falava lá na gripe espanhola em 1918, que foi uma pandemia de 1918, 1920. A gente está seguindo a mesma cartilha. Existe, deveria ser punido. Quanto à responsabilidade civil, o nexo de causalidade é muito complicado. O CRM está atento, os CRMs, o Conselho Federal de Medicina? Não. Eles resolveram endossar esse discurso. Então, apesar de haver dispositivos, como eu disse, duríssimos, eu duvido muito que aconteça qualquer tipo de punição por essas lives frequentes, como esse vereador toda semana faz. O que, aqui em Natal, existe pesquisa da UFRN, do setor de infectologia, que 78% dos pacientes que estão hospitalizados entre UTI e leito clínico tomaram ivermectina, então não colaborou para nada. E mesmo assim, ele continua em lives e tudo mais. Vai ser punido? Não vai. Por quê? Vamos dar nomes bois, porque o CRM e o Conselho Federal de Medicina endossam, infelizmente, esse discurso. Não adianta, a gente está num momento que não adianta ter meias palavras nesse ponto. Acho que é isso. Então, se até agora, puxando um pouquinho, né, nessa mesma pergunta, aqui em Ponta Grossa não está diferente, os médicos também têm distribuído kit Covid, inclusive a nossa Câmara tem um dinheiro e eles queriam usar para compra de kit Covid, não para compra de vacina, né? Então, nós estamos na mesma, né? A pandemia também é nesse sentido da falta de olhar a ciência. Mas uma pergunta agora, não sei se a prof chegou algum momento a estudar. Aqui em Ponta Grossa, muitos profissionais foram afastados por conta da idade, né? Já eram profissionais mais idosos e não poderiam ficar trabalhando. E aí foi deixado um profissional, um médico, mas que não tem a mesma especialidade que aquele que foi afastado para atender a população. E quando ele tem alguma dúvida, ele deve mandar um WhatsApp para o médico que está em casa para atender o paciente. Só que quem está atendendo o paciente é um médico que não tem especialidade na área para atendimento. A minha pergunta é, se a prefeitura está fazendo isso com os médicos que trabalham nos postos de saúde, nas unidades básicas, a senhora entende que pode ter algum tipo de implicância para esse médico em relação ao CRM, dele estar atendendo numa área que ele não tem especialidade? Em relação ao CRM, não, viu, professora? Porque o CRM, principalmente no contexto de catástrofe, né? Caos sanitário, que é o que a gente tem, indica que o médico ele está habilitado a exercer todas as áreas, né? Evidentemente que eu estou falando dentro de uma limitação, que nenhum médico vai fazer uma neurocirurgia se não tiver anos e anos de formação nisso, principalmente ali. E a grande dificuldade de formação de leito UTI profissionais especializados. Agora, eu acho que para o CRM não por causa disso, porque ele era uma necessidade, estava tentando prestar serviço para a população, mas se acontecer uma falha de conduta, como a gente definiu aqui no erro médico, eu enxergo, sim, lá na frente uma possibilidade da responsabilidade da prefeitura, né, do ente público, no sentido da organização do seu quadro médico. No CRM eu já acho mais difícil, porque eles têm todo médico habilitado a exercer, principalmente nessa urgência. Né? Agora a prefeitura... Um comentário aqui, vamos relembrar que no começo eles estavam querendo recrutar até veterinário, né? No começo da pandemia, houve um recrutamento aí de profissionais, eles queriam pegar até veterinário. Que poderiam pegar uma veia, porque existe matéria, tanto no curso de medicina como no curso de veterinário de anatomia comparada, com certeza já é alguém que sabe mais do que eu, porque se alguém me pedir para pegar uma veia, aí eu que diz mais.
né? Mas não faz, assim, o menor sentido. É melhor, por exemplo, adiantar a colação de grau e dar uma formação de 1 mês de UTI do que buscar esse caminho de médico veterinário. Com certeza, com certeza. Posso pegar a palavra aqui, professora Sayô? Você quer comentar? Não pode. Depois tem mais uma pergunta que chegou para mim pelo WhatsApp, mas na sequência eu faço. É para a professora Ana Manuela? Também. Então eu vou deixar você fazer essa direto para ela, porque as outras têm perguntas que são para as duas e perguntas que são mais para a Ju. Então tá. A pergunta que chegou aqui para mim é se a prof tem conhecimento se o CRM de alguma forma impede médicos de atuarem depois de um erro médico, se acaba tendo algum tipo de sanção assim pelo CRM. Existe a possibilidade até em casos graves de perda do registro profissional, né, diante do erro médico, porque a grande questão não só do erro médico, mas da responsabilidade em si, é porque muitas vezes os atos têm repercussão criminal, administrativa, como esse caso do CRM, e a responsabilidade civil. E no CRM tem. Aqui teve uma crise no setor de residência da UFRN, eu me lembro demais. E o SAMU chegou no hospital para levar um paciente, um hospital particular, mas que tinha um convênio com a residência. Estava havendo uma crise, se eu não me engano, por causa de falta de bolsa e, portanto, interrupção do contrato, né? Nem que, porque, às vezes, aí vamos dar a mão para o amatório. Às vezes, eles ficam meses sem receber bolsa e continuam cumprindo as obrigações, mas, nesse caso, a própria União até manda parar as atividades. E o chefe da residência, porque não tinha profissionais, não deixou a ambulância aportar os pacientes. E esse médico, ante o fato de não ter profissional, recebeu uma advertência que é considerada uma penalidade grave. E os profissionais que deveriam estar de plantão, que não eram residentes, que estavam acima dos chamados preceptores, receberam suspensão de 2 meses. É um erro, porque acabou gerando... Era um hospital de ortopedia. Foi provado no processo que acabou gerando sequelas muito mais graves se tivesse sido atendido adequadamente. Então, acontece. Acontece, sim. E a perda do diploma profissional, no âmbito do CRM, é mais difícil, porque o processo é mais sério. E a gente sabe que é complexo você provar para um tamanho gravidade, né, de um diploma profissional. Mas suspensão existe, sim, bastante. Obrigada, professora. Professora Hermano. Joinha, joinha. Eu vou fazer, assim, são muitas coisas que eu tinha anotado, mas eu vou priorizar o comentário dos participantes. Só queria colocar, assim, né, em relação à fala da Manu também, eu achei muito interessante, assim, essa comparação com a questão dos Estados Unidos, a quantificação de atos ilícitos que foram registrados lá, não necessariamente auferidos através de processos judiciais, né? Eu acho que essa cultura de você identificar o ato ilícito é algo também importante, né? Aqui eu acho que a gente, bom, fala-se muito em indústria de dano moral e tal, mas a gente sabe que também tem muita desinformação por parte da população, e que a gente sabe também que há muita coisa que fica sem reparação porque não se leva adiante, né? E nesse contexto que a gente está vivendo, se a gente para pensar em responsabilidade civil do Estado, são muitas as questões. Essa que o Felipe trouxe é uma delas, né? Responsabilizar civilmente a pessoa que dissemina a desinformação. Mas eu acho que houve aí um estado de coisas inconstitucional, né, nessa gestão da pandemia, que mostra que muitos danos acabam passando despercebidos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou ler uma pergunta do José Márcio, que tem mais a ver com o tema da Juliana, mas como ele endereçou para as duas, eu acho que a Manu pode comentar, e aí a gente já passa a bola para a Ju e começa a sabatina dela. Ele coloca assim, que o descarte, no caso, né, dos embriões residuais, ele é permitido após 5 anos,
e se for a vontade do paciente. Desde 2011 já foram descartados quase 75 mil embriões no país. As regras são definidas por resolução do Conselho Federal de Medicina, já que até hoje não existe uma lei específica sobre a reprodução assistida no Brasil. E ele pergunta a opinião das doutoras, né, das professoras em relação a esse tema. Acho que a Manu pode comentar e aí já passa a palavra diretamente para a professora Juliana. Como é, mano? Me explica aí. Ele quer saber assim, a sua opinião sobre essa questão do descarte. Não existia uma lei e a resolução do CFM ser utilizada para orientar essa questão, né, do descarte dos embriões residuais e também outras questões que a gente não tem uma lei específica para tratar das questões bioéticas. Por isso que fica tanta questão, né, solta. Como você vê essa questão? Eu acho bem questionável, perigoso. Eu me lembro, no assunto da reprodução assistida, que chegou um momento que essa resolução do CFM proibia a mulher solteira de fazer a reprodução assistida. Então, a gente fica meio refém dessas coisas. E eu não vejo, de fato, o legislativo caminhando para trazer, assim, um norte. Aqui nenhuma crítica. Eu acho que quando o CFM faz essa resolução, ele tenta salvaguardar o profissional. E é o caminho que tem que ser feito. Mas a gente precisa de um norte legislativo, sim. É um tema muito controverso. Chega na mesa, não duvide que chega na sua mesa. Eu já fiz um divórcio há muitos anos atrás que não tinha controvérsia nenhuma. A única controvérsia era o que fazer com os embriões excedentários de uma fertilização in vitro. Então, chega na mesa de vocês. E isso precisa, de fato, estar na lei. E a gente sofre essa fragilidade. Mas a professora Juliana tem muito mais propriedade para falar. Eu concordo muito com a fala da professora Ana Emanuela, até agradeço a pergunta do José Márcio. Eu entendo, há uma falta legislativa no tocante a diversos avanços das biotecnologias. Não é só o destino dos embriões excedentários, mas gestação por substituição, bebê medicamento, tudo isso. Tem autores que até falam, mas avança tão rápido, eu vou fazer uma lei para dali a pouco ela já não está mais atualizada. O que eu entendo como ser necessário é pelo menos algumas bases jurídicas gerais, algumas leis regulamentando algumas questões. Com relação ao descarte, há uma polêmica muito grande, principalmente quando se discute se o embrião pode ser considerado ou não um ser humano, porque se tiver uma equiparação, né, eu e o irmão discutimos isso na aula passada do doutorado, né, se houver algum entendimento a respeito dele ter alguns determinados direitos, isso afetaria até a possibilidade de pesquisas e tudo mais, mas existem os defensores de algumas características para esse embrião, dos direitos para esse embrião, mas eu entendo que o descarte acaba sendo uma destinação possível que, diante de hoje do número de embriões sedentários que nós temos, porque não é possível ficar congelando, e esse congelamento tem que ser pago pelos proprietários, quem doou aquele material genético, eles pagam pelo congelamento, e às vezes acabam não conseguindo arcar com os custos até tão longo prazo, então o descarte acaba sendo a única possibilidade, só que ainda fica um pouco oculto de como é feito esse descarte. Então eu entendo que há necessidade legislativa, especificamente no caso da pergunta do José Márcio, do descarte dos embriões, até para regulamentar como deve ser feito esse descarte, como proceder isso, vai ser realmente 5 anos, que é o que o Conselho Federal de Medicina estabelece. Se por acaso a pessoa falar, eu não consigo mais pagar esses embriões, então ela deve já destinar direto para doação, ou ela pode já falar, não, eu quero que descarte, não quero nem destinar para adoção, nem para pesquisa, não sei. Eu acho que uma resposta por parte do nosso legislativo seria necessária, mas eu sou um pouco negativa, como a professora Emanuela falou, né, não sei se o nosso judiciário, não, do legislativo, me desculpe, não sei se o nosso legislativo e vai trazer essas respostas que nós precisamos, por isso que o Conselho Federal de Medicina acaba sendo muito importante nesse aspecto. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, José Márcio. Qualquer coisa pode comentar que eu retorno aqui no assunto.
Com certeza, professora Juliana. Tem duas perguntas mais simples, eu vou fazer em bloco, porque eu acho até que elas acabaram já sendo respondidas com os comentários. O José Márcio está dizendo que foi ótima a resposta, eu também achei. As perguntas são as seguintes, né? Elas já acabaram sendo comentadas. A Letícia perguntou: no Brasil, existe alguma regulamentação que tem relação com a bioética nesse processo de fertilização? É a resolução, né, do CFM, que acaba, como foi discutido, como acabou sendo discutido, acaba sendo a referência, né, ante a ausência de uma outra norma. A professora pode comentar. E a Jordânia fez uma pergunta que eu achei bem engraçada, viu, Jordânia? Ela colocou assim: boa noite. Gostaria de saber se é possível o bebê medicamento não ser compatível com o irmão. E, nesse caso, como procede a situação? Como fica, Arnaldo? É uma situação, né? Não tem muito o que fazer. Vou passar para o seu comentário aí, professora Juliana. Obrigada, irmão. Então, primeiro a pergunta foi da Letícia, né, com relação aos princípios bioéticos. Além da resolução, eu queria lembrar que tem o Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica, ele pega, nós temos hoje 4 princípios bioéticos: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Quando você vai lendo os artigos do Código de Ética Médica, você percebe a presença desses princípios bioéticos. Então, assim, é interessante porque nós vemos que o Conselho Federal de Medicina acaba trabalhando com esses princípios bioéticos. Claro, né, que cada um vai ter os seus desdobramentos e depois as suas discussões. Principalmente o princípio que eu mais gosto de estudar, que é o princípio da autonomia do paciente, tem seus diversos desdobramentos quando eu falo de pessoas menores de idade, incapazes e tudo mais. Mas a Jordana, que perguntou sobre o bebê medicamento, né, o que acontece? As técnicas médicas não é 100% que vai ser, ela não é possível que o médico garanta a compatibilidade 100%, pode ter um erro, pode acontecer de não ser um bebê medicamento, mas de todos os casos que eu estudei, nenhum teve esse problema de utilizei os procedimentos médicos e não nasceu compatível. Todos eles foram compatíveis. Todos eles conseguiram doar as células tronco. Mas aí eu também queria até fazer uma crítica, até que eu teci na dissertação, com relação ao contexto brasileiro, que o que eu tive acesso, principalmente aqui no Brasil, é muito com base na mídia, no que é noticiado, porque nós não temos, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina não tem essa função de trazer quais foram os casos, ele não aprecia os casos. Não é igual, por exemplo, Inglaterra, que foi um país que eu pude estudar mais a fundo, que ele tem um órgão e ele autoriza os procedimentos e acompanha, não só de bebê medicamento, mas de a reprodução assistida no geral. Aqui a gente não tem. Então, todos os casos que não se noticiam são casos que falam, teve sucesso, deu tudo certo. Mas, se nós formos observar todas as técnicas médicas, não é possível garantir 100%. Mas todos os que eu estudei foram. Interessantíssimo, né? Assim, eu achei curiosa essa questão, porque realmente, assim, o campo da bioética é um campo que muitas vezes a gente vai refletir sobre essas questões, o que fazer agora, né? E até na nossa disciplina de família, né, Ju, a gente vê que tem situações que fogem totalmente do previsto, né? Eu vou até retransmitir aqui o caso que foi comentado de uma advogada que procurou uma colega lá da turma sobre um casal que não estava mais junto e queria fazer a reprodução assistida para gerar um bebê doador, né? Um bebê medicamento, save your sibling, tem várias formas de mencionar. E eles fizeram um acordo privado, e é muito interessante pensar nisso, né? Sobre como as pessoas buscam uma segurança jurídica, um documento privado que vá dar uma resposta, mas como, na verdade, assim, essas questões bioéticas podem levar a transformações desses documentos privados através de interpretação. Eles buscaram um documento privado, né, elaborar um contrato, uma espécie de negócio jurídico, em que ele ficasse acordado o seguinte: a mãe biológica da criança que precisava da doação estava disponível para receber, né, para fazer a gestação dessa criança salvadora. Só que o pai biológico já estava num outro relacionamento e eles acordaram que essa criança, save your sibling, né, bebê medicamento, bebê doador, não teria um vínculo de filiação com a mãe biológica. Ele seria criado pelo casal, né, o pai com a nova companheira, e ela seria a mãe registral, jurídica. E tipo assim, como que você vai dar a segurança jurídica? Se essa situação cai na nossa mesa enquanto advogado, você não vai dar uma tranquilidade de que isso
vai dar certo, né? A gente sabe que tem várias questões, socioafetividade, que tem tudo para ser reconhecida a filiação nesse formato, mas não é exatamente. Isso pode tranquilamente cair naqueles casos que a gente estava discutindo de um juiz entender que isso é uma adoção em tudo persona e negar. Porque eles, não, se você não quer, então tem que dar para o cadastro. E aí, como é que fica? Então, Jordane, assim, muitas vezes essa sua pergunta do como que fica, bom, nesse caso, o bebê está nascido, não, assim, ele vai existir, né? Mas como que fica, com quem que ele fica, como que vai ser essa criação, dependendo do caso concreto, não, a realidade acaba surpreendendo a nossa imaginação, né? Que já é bem fértil, mas quando a gente vê os casos concretos, a gente vê que esse campo da bioética, do biodireito, você pensar paradigmas, princípios que realmente sejam suficientes para dar segurança, é algo difícil, né? Porque a realidade, quando envolve biomedicina, medicina, direito médico, ela acaba trazendo situações muito específicas. E aí, como eu gosto de uma polêmica, vou colocar uma reflexão minha aqui, que é a seguinte pergunta, que eu acho que ambas podem comentar. Você falou, professora Juliana, da questão do doador póstumo, né? Uma pessoa que já é falecida e deixa material genético, e esse material é utilizado para questões aí de reprodução assistida. E aí, como estamos numa live que está reunindo civilistas, eu lanço a pergunta: como que fica a questão sucessória? Vamos pensar que essa pessoa deixou um patrimônio, houve um inventário, houve a divisão desse patrimônio, princípio de Saizine lá, o direito da morte, na hora da morte era aquele direito, e aí, tempos depois, temos o advento de um novo herdeiro, porque se a filiação vai ser reconhecida. Como que vocês acham que o direito brasileiro deveria enxergar essa situação? Vou lançar essa pergunta para ser comentada pelas três minhas três colegas de mesa hoje. A professora Ju, acho que está com a palavra, podia começar. Tá, eu começo. Então, tá. Irmão, realmente você pega assim no calcanhar de Aquiles quando fala em reprodução assistida póstuma, né? Porque o nosso Código Civil não traz uma resposta para isso. É interessante quando ele fala em sucessão, ele fala em pessoa que já está concebida, né, já está em desenvolvimento no momento do falecimento. Então, é um outro problema que o nosso código traz. Ele reconhece a filiação póstuma, mas ele não traz o direito sucessório. Parece que o direito sucessório se esquece dessa pessoa que pode ser gerada. Uma solução que me parece possível, tendo em vista como está previsto hoje nosso código, que é uma outra solução que eu li em alguns artigos, né, alguns civis indicando, é a possibilidade a disposição testamentária. No testamento vir previsto uma destinação desses bens, mas ainda não é algo assim que não é uma resposta ainda que me agrada inteiramente. Esse é um outro ponto uma problemática que cerca esses embriões sedentários, porque se a pessoa faleceu, aqueles embriões podem ficar congelados o resto da vida. Como pode acontecer, eu implantar implantar 2, implantar 3, eu não sei. Posso implantar dali 5 anos, dali 10 anos, manter aqueles embriões congelados, enquanto eles não se tornarem inviáveis. Então, também fica complicado, por um outro lado, os outros herdeiros terem que ficar aguardando. Não tem como, eu vou aguardar para, quem sabe, um dia a companheira ou o companheiro decide utilizar esses embriões, né? É um problema. Eu lanço como uma possível solução hoje, talvez, o testamento. Mas gostaria muito de ouvir a opinião das outras professoras. E a sua também, irmã. Eu lancei a discórdia, não vou... Vou passar para a professora Ana Manuela comentar essa situação. Olha, irmã, você pegou uma pergunta bem fácil. Essa sua pergunta aí, uma colega minha de doutorado, professora Vanessa, que já trabalha desde a tese dela da dissertação de mestrado com reprodução assistida e com garantia de direitos, ela quer reconhecer, garantir a sucessão, não é nem só de embrião, gameta. Na concepção dela, quando já existe um embrião, essa pessoa poderia. Então, a tese dela vai além. A tese dela é que quando existe gameta congelada para fazer a fertilização, depois eu posso colocar até em contato com você, professora Juliana.
Mas eu não enxergo assim. Eu acho que pessoa é que esteja no meio adequado para a concepção. Não é o caso nem do embrião, muito menos do gameta. Então, eu ainda acho que a solução que a gente tem dentro do nosso ordenamento jurídico é a prole eventual em disposição testamentária. Não tem muito como fugir. Porque, assim, eu sou do direito civil constitucional, mas a gente só pode utilizar o direito civil constitucional com a base dogmática, a partir de uma base dogmática. Não adianta a gente querer, como diz um colega meu, inventar a roda. A forma como a legislação, e até a falta que a gente discutiu aqui de uma legislação de reprodução assistida, que poderia prever isso. Poderia prever, poderia abarcar esses acordos individuais, como o Hermano fala. Infelizmente, a gente está sem um caminho. O caminho atual é a prole eventual na disposição testamentária. Eu concordo com a professora Juliana. Perfeito, olha aí. A gente tem que fazer um projeto de lei, aí, um anteprojeto e mandar para algum deputado, viu? Fazendo as reflexões aqui, porque a lei realmente está sendo bem necessária. Professora Sayonara. Irmão, você quer ver fogo no parquinho, né? Fogo Não, no eu só parquinho. fiz a pergunta. Tá bom. Então, eu gosto muito da solução da lei espanhola. E aí eu vou por esse caminho, que lá são 6 meses após o falecimento do dono do sêmen, ou do óvulo, ou do embrião, enfim, acho que embrião seria melhor até, para fazer a implantação. Passados 6 meses do falecimento, se não for feita essa implantação, esse bebê, caso um dia seja implantado, ele vai ter o direito a reconhecimento da filiação, né? Isso vai ter, que é o direito à ascendência genética. Esse aí não tem o que fazer, biparentalidade e tudo mais. Mas não mais direito sucessório, para dar uma segurança jurídica. Porque aí pensa se fica lá. E os outros herdeiros? Então tá, a gente vai fazer aqui a divisão, mas talvez um dia, quem sabe, vai surgir mais um irmão. Aí a gente vai ter que redividir o patrimônio. Eu acho totalmente inviável. Né? Então, talvez se a gente estabelecesse um prazo, e isso no momento que a pessoa fosse procurar uma clínica de fertilização, fosse passada essa informação para ela, consentimento informado, olha, né? Então você está sabendo aqui que a partir do teu falecimento, né, os seus herdeiros, a sua esposa, seu marido, enfim, tem até 6 meses para fazer a implantação. Passado esse período, não se fala mais em direito sucessório. Eu acho que fica mais prático e mais seguro, né? Porque realmente, mas eu estou colando na lei espanhola. Eu acho chiquérrimo uma pessoa que faz recurso à lei espanhola para trazer uma solução. Por isso que a nossa live aqui, nosso evento, está de altíssimo nível. Bom, gente, meu comentário sobre esse caso, né? Eu penso assim que a sistemática do direito sucessório no Brasil, eu não vou fugir de comentar, não, viu? É muito focada no momento da morte. A gente tem regras de comoriência que focam até, a gente fala sobre o momento exato da morte, quando a gente não consegue identificar quem morreu antes numa situação, né, de tragédia, de acidente. Então, assim, óbvio que um lapso temporal, como esse exemplo da professora Sayonara, durante o qual seja possível haver, né, essa reprodução assistida para alcançar efeitos sucessórios, eu acho que é uma ideia interessante, mas eu acho que não ter esse lapso gera uma insegurança jurídica muito delicada. Por quê, gente? Quando a gente vai pegando jurisprudência de dívida, de coisa, o que é que eu penso? As pessoas dispõem do patrimônio, então você herda um negócio, você investe, você gasta, você perde, e aí você pode... Esse patrimônio não tem uma garantia de que ele vai existir, ou que ele vai ser disponível, né? Um herdeiro pode comprar um bem que seja bem de família, e aí essa futura prole pode querer demandar algo que não seja demandável. Então, assim, eu acho que a solução ela precisa... Assim, claro que se houver uma disposição testamentária, né, como vocês colocaram, é óbvio que isso vai ser respeitado, mas eu acho que o problema surge na ausência dessa disposição. Você precisa dar uma resposta, e eu acho que precisa haver alguma segurança jurídica, ou de repente uma limitação no percentual, porque realmente você não tem uma garantia de que vai ter um herdeiro a mais. Você pode ter vários, né? Então, isso pode mudar completamente a situação, né, desse patrimônio que fica. E a gente já tem casos, não sei se a Manu conhece, mas tem um caso que é do Rio Grande do Norte, de um casamento num culpativo avuncular,
que teve uma repercussão patrimonial bem significativa, só para quem não pegou o gancho. Uma pessoa faleceu e a sobrinha desse cara que faleceu tinha fotografias com o tio e tal, e entrou com... Eu conheço até a advogada que advogou para essa sobrinha. Entrou com uma ação pedindo reconhecimento de um casamento não culpativo, expediente extremamente excepcional, né, do Código Civil, que seria o reconhecimento de um casamento durante, né, o leito de morte daquele tio, que tem alguns requisitos legais, mas que são coisas bem excepcionais. Testemunhas que digam, quando esse tio estava morrendo, ele disse, eu quero casar com você. E aí ele é num culpativo por isso e avuncular porque o casamento de tio com sobrinho. Tio com sobrinha, no caso. E houve um reconhecimento desse casamento no culpativo, a decisão até de Nancy Andrighi, no STJ, decisão bem interessante, né? Segredo de justiça, a gente não sabe quem faz parte, mas o julgado é interessante. E houve uma repercussão patrimonial muito significativa. Então, esse aspecto me mostra que, quando tem patrimônio em jogo, as pessoas não têm limites. Então, se você tem a possibilidade de você fazer uma reprodução assistida para você incorporar um patrimônio, né, eu tenho certeza que haveria situações que talvez não fossem focadas naquela reprodução pelo interesse na reprodução em si. Então, assim, é uma pauta que é claro que a gente não pode, né, assim, tipo, devemos presumir que as pessoas não vão fazer esse expediente, mas quando envolve dinheiro, as pessoas fazem coisas que às vezes me assustam. Então, eu deixo essa reflexão. Alcançamos o nosso horário, vou passar a palavra aí só para uma rodada de palavras finais, breves palavras finais, mas já encerro aqui as minhas palavras agradecendo a presença de todos que nos acompanharam até esse momento, uma participação bem expressiva, que nos deixa muito felizes, não é, professora Sayonara? E agradeço também as nossas convidadas, live de extrema qualidade, debates muito ricos que vão ficar disponíveis aí para quem quiser assistir depois, né, no YouTube da universidade. Vou passar na sequência para a professora Ana Manuela, Juliana e, por fim, para a professora Sayonara para as palavras finais. Da minha parte, só agradecer a recepção, estar aqui ao lado nessa mesa virtual de Hermano, professora Juliana, professora Sayonara, e em alguns momentos, até 100 e poucos alunos. Foi muito estimulante numa noite de sexta, noite de final de novela, né? E a gente fez um evento que debateu vários assuntos relevantes e que espero que tenha contribuído para os alunos que participaram. Então, agradecer a acolhida da Unicecal, agradecer o convite e agradecer a paciência de todos que estiveram aqui conosco. Boa noite a todos. Queria agradecer novamente a presença de todos aqui, agradecer o Hermano pelo convite, professora Sayonara, cumprimentar novamente a professora Emanuela. Aprendi muito aqui com as discussões, espero ter contribuído também com vocês com um pouquinho do que eu estudei e saibam sair daqui com muito mais conhecimento desses debates. Hermano, parabéns, professora Sayonara, pela organização. Eu achei os temas extremamente interessantes e agradeço também os questionamentos dos alunos que participaram e fico à disposição caso alguém queira conversar, tenha alguma dúvida, o Hermano tem o meu contato. Hermano, fica à vontade se precisar passar, alguém quiser conversar alguma coisa, tá bom? Muito obrigada. Estou passando o Instagram de todo mundo no chat. Muito obrigada, professoras, por terem dividido conosco o tempo e o conhecimento, principalmente, uma honra muito grande. Agradecer a todos os alunos que compraram a ideia, estão aqui conosco. E, professora Juliana, tem aluno interessado no seu livro. Se ele estiver disponível para compra e você puder me passar ali no grupo, no nosso grupo, o link, aí eu passo para os alunos que eles estão interessados. Eu tenho um aluno que quer escrever sobre esse tema aqui na faculdade, então também indico o seu livro aí. Se a professora Ana tiver livros também na área, por favor, mande ali para a gente poder divulgar para os alunos, né? Prazer muito grande discutir esses assuntos e sabermos que tem alunos interessados também em conversar sobre esses temas. Então, agradeço também a possibilidade de estar aqui, irmão, dividindo tanto conhecimento com elas. E boa noite para todos, bom descanso. Espero nos vermos numa próxima. Obrigada a todos os presentes aí de norte a sul do país. Vi que temos gaúcho, temos, acho que Recife também, tem aqui participante de Recife.
Então, muito obrigada por terem prestigiado e sejam bem-vindos sempre na Unipecal. São Paulo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Um abraço. Bahia, muito obrigada pela presença, RN, pessoal. Pernambuco. Valeu. Muito obrigada. Deu bastante gente, né, gente? Foi bem legal. O pessoal já está saindo. Bom, é isso. Obrigado, Ju, pelo convite, pelo aceite aí do convite. Foi bem bacana, gostei muito. Eu que Aí, quando a agradeço. gente postar, eu mando o link lá para você. Ah, Amanda, que você sabe que eu tenho pessoas para enviar. E, gente, achei super legal. Uma hora eu vi, tava com 104 pessoas. Que legal Estamos mesmo. famosos aí, né? Obrigada, É irmã, verdade. de novo o convite. Vou indo. Tchau, Tá tchau. joia. Foi excelente, excelente. Obrigadão. Tchau, tchau.